Olá, boa tarde. Boa tarde, Maurício. Seja bem-vindo a mais um webinar do GIEMA ESG. Como de costume, nós começaremos dentro de alguns segundos, alguns instantes, esperando assim que as pessoas que se inscreveram entrem na nossa sala. Denise, boa tarde. Boa tarde, João. Boa tarde, Luiz Carlos. Boa tarde, Tamires. Boa tarde, Carlos. É um prazer encontrá-lo aqui virtualmente na nossa sala de reuniões. Boa tarde, Thaís. Dentro de alguns instantes nós começaremos para valer mais este encontro. Então, vamos lá. Prezando pela pontualidade germânica, daremos início a mais um webinar do GIEMA ESG. Eu os saúdo, espero que todos estejam bem, seguros e saudáveis. O tema de hoje, pessoal, será o seguinte: pegadas de carbono na fabricação de válvulas e compromisso ESG. E para tratar deste tema, nós convidamos 3 especialistas, 2 deles da nossa empresa associada GEMI. O primeiro convidado é o Fábio Kuriyama, que é supervisor de qualidade da GEMI. Ele possui graduação em engenharia mecânica e vasta experiência em SGI, Sistema de Gestão Integrado. A segunda convidada é a Erika Tachibana, graduada em engenharia ambiental, com pós-graduação em conformidade ambiental. Ela tem 10 anos de experiência em projetos de sustentabilidade, com foco em inventário de emissões, pegada de carbono e planos de redução de gases de efeito estufa. Trabalha na EBP Brasil, antiga Geoclock. E a terceira convidada é a Tracy Mateus, responsável pelo marketing e comunicação também da GEMI Brasil. Ela possui graduação em comunicação institucional e MBA em gestão estratégica de marketing e vendas. Instruções práticas aos participantes. A interação com os palestrantes deverá ocorrer apenas pelo Q&A, a ferramenta de balãozinho chamada Question and Answer. Nós não habilitamos o áudio nem as câmeras, portanto, a interação deve acontecer pelo Q&A. O chat, a gente também evita a utilização, tá? Então, caso alguém tenha alguma pergunta ou comentário, utilize o Question and Answer, por favor. Bom, é sempre importante lembrar que o evento vai ter 1 hora de duração e se alguma pergunta, comentário não for devidamente respondido, os palestrantes poderão enviar as respostas, gentilmente, por e-mail em outro momento, tá bom? E agora o momento dos agradecimentos. Este webinar, assim como todos os outros que aconteceram em 2021, são um patrocínio da Andersen Balão Advocacia, Robert Bosch e do Grupo Servopa, na qualidade de patrocinadores masters. E também é um patrocínio dos amigos patrocinadores do GIEMA ESG, que são o Grupo Elis, a GEMI, a Harbauer do Brasil, Lix Attorneys, Piazzetta e Roadmax Ambiental. E para este evento, nós também agradecemos pelo apoio recebido da EBP Brasil. Prestados os agradecimentos, eu vou passar a palavra agora a Cris Baluta, que é a coordenadora do GIEMA ESG, e também conselheira da ARACA Paraná. Cris, o palco é teu. Muito obrigada a todos, mais uma vez, a todos os participantes, ao Augusto, a Marcela, que estão nessa organização e na condução do evento, né? Fico muito feliz porque nós tomamos uma decisão bastante assertiva esse ano no GIEMA ESG e fornecemos um espaço para que os nossos patrocinadores do grupo de meio ambiente pudessem trazer no que se engajam nas questões ESG, né? Então, hoje fico muito feliz em receber a GEMI, já recebemos a Lix, já recebemos a Piazzetta, a Harbauer, a GEMI, e agora também no próximo dia 15 de dezembro, nosso último GIEMA, 14º GIEMA de 2021, trabalhamos muito esse ano. A gente vai falar dos benefícios da biodiversidade, né? Gostaria mais uma vez de enaltecer o recebimento da Câmara Brasil-Alemanha do selo Propósito ESG, que muito vem coroar todo o trabalho desse grupo,
porque esse selo realmente ele só é concedido para comitês de sustentabilidade ou grupos de trabalho, né, que sejam totalmente engajados nesse movimento ESG, né, e que tragam, disseminem, tragam informações voltadas ao tema, né. Então, meu muito obrigado ao Fábio, a Tracy, a Érica e, obviamente, ao Andreas Geringer, que é meu colega de conselho também, né. Então, eu passo a palavra agora para Tracy e conduzam a palestra, por favor, que estamos muito felizes em ouvi-los. Obrigada. Obrigada, Cris. Obrigada, Augusto. Quero estender meu agradecimento a todos da Câmara Brasil-Alemanha e principalmente ao GIEMA pelo convite. Nós estamos muito felizes de poder participar, demonstrar as nossas ações de sustentabilidade, principalmente nesse momento, né, que tanto se fala em meio ambiente. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Antes da gente entrar, de fato, no assunto da pegada de carbono, queria apresentar um pouquinho da GEMI. Então, nós somos uma empresa alemã, como vocês sabem, né? Estamos parceiros da Câmara. Vocês estão vendo minha tela? Estamos. Sim, sim. Tudo bem. Uhum. Só um minutinho que eu não estou conseguindo passar o slide. Agora foi. Apesar de ser uma empresa multinacional, nós somos uma empresa familiar, então fundada em 1964 na Alemanha, e nós produzimos hoje válvulas industriais. Então, a GEMI Brasil ela é responsável pelo Brasil e pela América Latina, no fornecimento dessas válvulas de todo o grupo. Nós temos hoje mais de 2.000 funcionários pelo mundo todo, sendo aqui no Brasil mais de 100 funcionários. Estamos presentes em 50 países, com 27 subsidiárias de vendas e 6 unidades de produção. Aqui nesse slide a gente consegue ver mais ou menos por onde estamos no mundo todo. Então, nós temos uma fábrica nos Estados Unidos, uma no Brasil, França, Suíça, Alemanha e China. E aqui as subsidiárias, por onde estamos distribuídos no mundo. A GEMI Brasil ela tem 40 anos, comemorado em outubro desse ano, então é um ano muito especial para a gente, estamos felizes com essa comemoração. E principalmente porque nós também, em 2020, nos tornamos centro de competência em produção de diafragma para o grupo. Então, um tipo de válvula específico que é produzido aqui no Brasil, nós somos considerados pelo grupo centro de competência. Nos últimos anos, nós tivemos grandes investimentos, então o Brasil acabou tendo uma grande relevância para o grupo GEMI, né, mundial. Aqui eu trouxe um pouquinho dos selos que nós temos e algumas premiações voltadas à sustentabilidade. Uma delas não, mas é um prêmio muito importante para a GEMI. Nós somos eleitos pelo 5º ano consecutivo como líderes mundiais de mercado. Então, é uma revista de negócios alemã que faz essa premiação. Nós já fomos eleitos nos outros anos anteriores e, novamente, em 2021, ganhamos essa premiação. A medalha bronze do EcoVadis, o Fábio vai falar um pouquinho mais para frente, explicar isso, ele é muito voltado à sustentabilidade. Também recebemos em 2020 esse reconhecimento. E, por fim, o selo SESI ODS. Também de 2020, esse ano nós nos inscrevemos novamente, a premiação vem agora em final de novembro, ainda não temos o resultado, mas é um selo entregue a empresas comprometidas com o ODS. O ano passado, 2020, foi voltado para práticas de prevenção à Covid, saúde e ações pós-pandemia, e esse ano nós colocamos um pouquinho das nossas ações de ODS também. Passo agora a palavra para a Érica, que vai entrar de fato no assunto das emissões de carbono. Obrigada, Tracy. Boa tarde a todos os participantes. Queria agradecer, né, primeiramente, ao convite para participar do evento. Só um instantinho aqui. Bom, então, entrando um pouquinho na questão do carbono, né? Vou falar brevemente, né, dar uma introdução breve sobre as mudanças climáticas. Quando a gente trata desse assunto de mudanças climáticas,
A gente olha para as alterações que estão sendo observadas nos padrões climáticos atuais. Então, a gente vê no tema de mudanças climáticas a questão do aquecimento global, da alteração no regime de chuvas e nas ocorrências de eventos extremos. E todas essas questões têm uma relação entre elas e as consequências, né, de cada uma delas. Então, por exemplo, para o aquecimento global, a gente tem a questão de perda de ecossistema, então, algumas espécies que não se adaptam, não conseguem se adaptar ao aumento da temperatura, a elevação no nível dos oceanos, então, perda de áreas, né, por conta dessa elevação do nível do mar. Em relação à alteração no regime de chuvas, algumas áreas com uma maior precipitação, então causando inundações, e outras com escassez hídricas, e também a maior frequência de desastres naturais, né? Observação de desastres naturais em maior frequência. Então, olhando para o aquecimento global, a gente tem os gases de efeito estufa, que apresentam essa capacidade de absorver e retransmitir a radiação infravermelha, e por conta do aumento na concentração desses gases, a gente tem a intensificação do efeito estufa, que é um fenômeno natural e que mantém a temperatura da Terra nessa temperatura que a gente conhece hoje. Mas devido ao aumento, né, ao crescimento nas atividades humanas, a gente tem aumentado essa concentração de gases na atmosfera e aumentando o efeito estufa, então contribuindo para o aquecimento global. E nas atividades humanas, onde que a gente encontra essas emissões de gases de efeito estufa, né? Nós podemos dividir em 5 principais grupos. Então, na parte de energia, pelo consumo de combustíveis utilizados tanto em fontes móveis quanto estacionárias. Nos processos produtivos, então, liberação de substâncias durante o processo industrial, as emissões fugitivas, que são perdas não intencionais desses gases, no tratamento dos resíduos, então, tanto nos resíduos sólidos quanto efluentes, dependendo do tratamento dado a esses resíduos, a gente tem uma liberação desses gases, e também no uso da terra. Então, pensando, né, nessas emissões de gases de efeito estufa, como a gente pode ter uma gestão dessas emissões, né? Então, primeiramente, pelo inventário e pegada de carbono, então, para um conhecimento, mapeamento da onde estão as minhas fontes, depois um plano de redução para olhar as iniciativas que podem ser feitas e o planejamento de como implementar essas iniciativas. Em paralelo, também pode ter o plano de compensação, né, visando a neutralização dessas emissões, e também depois um plano de adaptação, um plano de adaptação às mudanças climáticas, né, futuramente. Então, começando pelo inventário, falando um pouco do inventário, né, aqui a gente tem os gases de efeito estufa. Esses 4 primeiros são os mais comuns encontrados nas empresas,
Então, o CO2, né, o dióxido de carbono, CH4, metano, N2O, óxido nitroso, e os HFC, são os mais comuns. Cada um deles tem um potencial de aquecimento global diferente, assim, o objetivo do inventário é mapear realmente, identificar quais as fontes, né, que eu tenho de emissão, quais os gases que eu estou emitindo, e para poder conhecer minha situação atual das emissões. Então, aqui, o escopo, o inventário, ele é dividido em 3 escopos de contabilização, né, dividido em 3 escopos. A gente tem o escopo 1, que são as emissões controladas pela empresa, as emissões de escopo 2, que são as emissões da energia adquirida pela companhia, e as emissões de escopo 3, que não são controladas pela empresa inventariante, mas que dão suporte às atividades da companhia. Aí, aqui, trazendo um pouquinho o caso da GMI, então, a gente tem o fluxo simplificado do processo produtivo da GMI, e as entradas e saídas dos potenciais fontes de emissão da empresa. Então, aqui, o uso de GLP, né, principalmente na parte de pintura, tem um pouco de emissão, a eletricidade, utilizada em geral em todos os processos da empresa, e o uso de gasolina e diesel nos veículos. E também a gente tem um pouquinho de emissão na parte do tratamento dos efluentes. E aqui, trazendo um pouquinho, né, depois de feito essa identificação dos principais emissores de gás de efeito estufa dentro da empresa, algumas ações, né, em curto e médio prazo, para tentar reduzir as emissões de gás de efeito estufa. Então, substituição do uso de combustíveis fósseis por biocombustíveis, melhorias na eficiência energética, e também uma ação de médio prazo, a questão de geração da eletricidade de fonte renovável pela GMI, e tratamento de efluente de forma aeróbia, evitando as emissões de metano. Então, esses são os principais pontos dos planos, das ações levantadas. Bom, agora eu passo a palavra ao Fábio. Bom, boa tarde. Obrigado, Érica. Bom, sobre as ações ali que a Érica comentou, né, uma ação que foi simples, rápida, né, e bem eficiente, aí já que vai ter efeito aí para o próximo inventário, é a questão da substituição do combustível. Atualmente, quer dizer, até antes do inventário nós estávamos usando gasolina, somente gasolina na nossa frota, e passamos a utilizar o álcool, e isso já dá um impacto direto ali na emissão do carbono. Outras ações, elas estão em andamento, mas também está em estudo a instalação de placas fotovoltaicas para geração de energia, questão do tratamento do esgoto, fazer diretamente uma ligação junto à Sanepar, e a questão da manutenção, né, dos equipamentos que utilizam o GLP também. Então, isso tudo está nesse plano de ação aí que a Érica apresentou para vocês. Eu vou falar um pouco, pegando o gancho nesse tema aí de sustentabilidade, eu vou passar para vocês aí um pouco sobre a avaliação que nós fizemos com o TFS, né, que é o Together for Sustainability. Só um pouquinho, tenho que pegar o controle aqui.
Tá, então, falando um pouquinho sobre o TFS, traduzido em inglês lá, Juntos pela Sustentabilidade, o TFS é uma iniciativa conjunta de empresas da indústria química, fundada em 2011, com o objetivo de avaliar e melhorar as práticas de sustentabilidade na cadeia de fornecedores, reunindo atualmente 34 empresas em torno de um único padrão. A época que nós entramos junto com o TFS ali, se eu não me engano, tinha em torno de 30 empresas. Vocês veem que já vem aumentando esse número de membros dessa iniciativa aí no TFS, né? E aí, o programa que eles fazem, que eles elaboram, a comissão do TFS, eles se baseiam muito nos princípios do Pacto Global da ONU e do Responsible Care, que é uma iniciativa que se iniciou lá no Canadá, hoje é uma grande iniciativa global, né, de sustentabilidade. E a EcoVadis é uma empresa que foi selecionada aí pelo TFS como parceira para avaliação do RSE, né, que eles chamam, que é a responsabilidade social corporativa, que está muito relacionado ao ESG, né. Daí a EcoVadis, ela realiza uma avaliação específica dentro da plataforma online deles, né, são todas perguntas definidas pelo TFS, tudo online, e qualquer um pode se inscrever lá voluntariamente ou a pedido de um dos membros. Os membros que participam do TFS são esses 34 que estão na tela aqui, todas as indústrias químicas, né? Então, isso é uma iniciativa aí desse ramo. A avaliação do TFS, ele é baseado em 4 pilares. Sendo a primeira, o meio ambiente, a segunda, práticas trabalhistas e direitos humanos, a terceira é ética e a quarta é compras sustentáveis. Então, todos os assuntos aí bem voltados ao ESG, ao Pacto Global da ONU, tudo voltado à sustentabilidade. Aqui é um pouco sobre a nossa pontuação, né? Onde está o risquinho ali seria a média do nosso segmento, e o que está marcado ali é onde nós atingimos através da avaliação e comprovações, né? Eles pedem avaliação e comprovações do que a gente respondeu. Então, assim, alguns pontos a gente tá junto com a média, outros nós estamos acima, mas, assim, a grande importância dessa avaliação é realizar a avaliação para ver aonde nós estamos. Não somente achar que vou fazer a avaliação, vou deixar tudo arrumadinho e fazer a avaliação. A ideia dessa avaliação é exatamente a melhoria contínua. Sobre o selo ali que a Tracy apresentou logo no começo, é esse selo aqui onde nós recebemos, né, por estar em 62º percentil, eles fazem a posição percentil, né, do nosso segmento. Então, eles dão um selo de acordo com a posição. E aí, essa aqui foi uma avaliação que foi feita referente ao ano passado, então foi no final do ano retrasado. A gente fez uma renovação, mas nós podemos já fazer uma nova avaliação. A avaliação ela é válida por 3 anos e pode ser compartilhada por 12 meses, mas os membros do TFS podem pedir aos fornecedores que façam uma avaliação regular para demonstrar a melhoria contínua dessa gestão, né? Então, como eu falei, o que vale é demonstração da melhoria contínua. Não, o incentivo deles não é somente a casa está arrumada em relação à sustentabilidade. Não adianta você tentar arrumar a casa e entrar ali para avaliar o TFS. O legal disso tudo aí é o ganho que você vai ter, a demonstração da sua evolução, né?
Opa, estou pulando aqui, Tracy. Bom, gente, sobre a parte do TFS seria isso. E eu vou passar a palavra agora para a Tracy. Ela vai falar um pouco aí sobre os 40 anos, comemoração dos 40 anos da GameE. Obrigado. Tracy, você está no mudo. Ah, vocês não estavam me ouvindo, desculpa. Não. Obrigada, Fábio. Agora, falando um pouquinho dos 40 anos, eu queria falar um pouquinho das ações sociais que a gente está fazendo, porque quando a gente fala em compromisso ESG, a gente fala não só na responsabilidade ambiental, mas também na governança corporativa e na responsabilidade social. Então, vou trazer um pouquinho do que a GameE tem feito nesses últimos meses, né, que no ano principalmente de comemoração de aniversário. A GameE, ela sempre foi bem engajada com a responsabilidade social. Esse ano, além da ação dos 40 anos, nós fizemos algumas ações que já eram de costume da GameE mesmo. Uma delas foi a doação de máscaras para o Pequeno Príncipe, né, que é um hospital, uma instituição que faz atendimento e trabalha com o cuidado de saúde de crianças e adolescentes em todo o Brasil. Então, principalmente nessa época de pandemia, eles estavam precisando de ajuda na doação de máscaras, a GameE ofereceu isso a eles. Também, voltado à responsabilidade social, nós fizemos a distribuição de cestas básicas para famílias da comunidade, então, ao redor da onde a empresa está sediada. Nós estamos em São José dos Pinhais, então, essa ação, ela moveu a comunidade ao redor. E o dinheiro que foi utilizado para a compra dos produtos da cesta, eles vieram a empresa estava mudando as cadeiras, o mobiliário do escritório, nós fizemos a venda das cadeiras para os colaboradores que tinham interesse, com um preço abaixo do mercado, e esse valor arrecadado foi destinado à doação. E para os 40 anos, nós resolvemos fazer uma coisa diferente, apesar de sempre estarmos voltados com a questão social, dessa vez nós queríamos engajar todos os colaboradores, levar isso para eles também, para que colocassem a mão na massa e também tomassem esse cuidado com a ajuda, né, ao próximo. Então, todas as ações foram voluntárias e tinham o objetivo de convidar os colaboradores para doarem o tempo. Então, a GameE entrou com o aporte financeiro e os colaboradores com a mão na massa mesmo. Nós já realizamos 2 ações, a primeira delas foi a montagem e entrega de kit higiene. Escolhemos 4 ações, aliás, uma por década, para marcar os 40 anos de aniversário. A primeira aconteceu em setembro, foi a doação de kit higiene. Ajudamos 3 instituições, que foi a ONG Carinho com Elas, uma instituição de São José dos Pinhais, que ajuda mulheres e faz um trabalho de autoestima com mulheres que estão em situação de vulnerabilidade. O Hospital Erastinho, que atende crianças com câncer, e a Fundação Iniciativa, que atende também adolescentes e jovens. Essa ação foi bem bacana, foi um dia de mutirão que todos os colaboradores se reuniram, todos não, né, os inscritos para a ação voluntária, se reuniram para fazer os kits, então enfeitar com laço, colocar os kits dentro dos pacotes, separar, fazer a entrega. E, além disso, cada um pegou um cartãozinho, escreveu com mensagens da autoestima, mensagens motivacionais para entregar junto com o kit. Eu tenho certeza que foi uma ação que tocou não só quem recebeu, mas também os colaboradores que estiveram envolvidos na doação. A segunda ação foi em outubro, preparação e distribuição de marmitas. Então, a GameE ofereceu aos colaboradores voluntários um kit de mantimentos contendo arroz, feijão, macarrão, carne, verdura, para que cozinhassem em suas casas algumas marmitas para serem doadas a moradores de rua. Foi uma ação em parceria com a ONG Coração Quentinho, e foi bem bacana porque envolveu também a família dos colaboradores, não só o pessoal da GameE, mas também de fora, pai, mãe, filho, crianças. As crianças ajudaram decorando a tampa da marmita, então quando a gente recebia as fotos dos colaboradores trabalhando, era realmente bem tocante ver que a família toda estava unida em prol de beneficiar o próximo.
A terceira ação vai acontecer dia 27 de novembro. A gente pensou em fazer uma ação voltada para o meio ambiente, mas sem deixar de ajudar também a comunidade aqui próxima a Guemi. Então, nós vamos plantar árvores e revitalizar um espaço de uma escola vizinha a Guemi, é uma escola pública. A gente vê que as crianças precisam de sombra, pelo que a diretora falou, não tem local para brincar. Então, a gente vai fazer plantio de árvores, corte de grama, todos os colaboradores voluntários colocando a mão na terra mesmo. E, por fim, a quarta ação é a ajuda de crianças numa instituição que já foi ajudada pelo nosso fundador alemão, Fritz Miller, há algum tempo atrás. Ela trocou de nome, mas é a mesma instituição, Abrigo Menino Jesus, e hoje ela acolhe mais de 40 crianças. A Guemi vai oferecer, então, o que eles estão precisando, lençóis, toalhas, e vai também reformar a sala de televisão das crianças. Devido à pandemia, provavelmente a gente não consiga reunir os colaboradores para uma visita ou para fazer essa entrega, mas também vai ser uma ação voltada para os 40 anos de comemoração do aniversário da Guemi. Para finalizar, eu quero passar para vocês um vídeo que ilustra um pouquinho do processo produtivo que a Érica mostrou ali, do inventário, para mostrar como a Guemi se organiza e como é o nosso sistema de produção.
é isso, gente. Opa! Aqui os nossos contatos, né? Caso vocês tenham alguma dúvida também, pode, além de falar agora, também encaminhar os e-mails para a gente, entrar em contato, seguir a gente nas redes sociais e conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho. Obrigada. Ótimo. Muito bem. Obrigado, Tracy. Obrigado, Érica. E obrigado, Fábio, pela apresentação. Fica aberto agora o espaço para quem quiser fazer perguntas e comentários a respeito das apresentações. Já temos algumas perguntas aqui, mas eu esperaria, se alguém quiser fazer alguma colocação. Para mais. Recebemos um parabéns, né? Um parabéns a todos pela apresentação e pelo trabalho lá do Carlos Polakowski, do Grupo Eliso. Obrigado, Carlos, por prestigiar o evento, transmitindo aqui o parabéns a toda a equipe de palestrantes. Cris, quer fazer algum comentário? Desculpe. Não, eu sou extremamente curiosa, né? Então, eu tenho algumas curiosidades que acredito que o Augusto pode colocar para a gente quebrar a timidez dos nossos participantes. Vamos lá, então. Vamos lá. Eu vou fazer a primeira pergunta aqui, então, que foi proposta pela Cris. É a seguinte. Houve incremento na produção da GMU pela pandemia, por se tratar de válvulas? E se houve, né, quanto foi o incremento e por quê? Se houve crescimento... incremento na produção da GMU, em função da pandemia, né? Bom, isso teve, sem dúvida teve. A gente está mais aqui para falar um pouco mais sobre a sustentabilidade, né? Mas em relação à produtividade, isso, sem dúvida nenhuma, teve bastante incremento. Em relação à sustentabilidade aqui, o que nós tivemos, por exemplo, seria questões de economia de energia, conscientizações que nós tivemos na produção, né? Mas basicamente isso daí. Não sei se seria essa a pergunta que foi feita. Ela tem em mente, imagino pelo fato da GMU produzir válvulas, e essas válvulas também, elas são válvulas estéreis e têm aplicação na indústria farmacêutica, né? Eu acredito que seja mais esta a ligação, né? Então, exatamente. teve a pandemia... sim. Não se trata nada de aumento em termos de valoração, não é isso que nós queremos saber. A correlação com as questões ESG, né? Válvulas... a produção de vocês, obviamente, tem que estar baseada nesses três pilares da sustentabilidade, que eu falo 4 agora, porque tem a questão institucional, né? Mas justamente se teve esse válvula específica para um determinado uso na questão da pandemia, né? Isso é que eu teria curiosidade, porque isso realmente está voltado à questão de todo do ESG, né? Uhum. Não, sim, sem dúvida nenhuma. Nós fornecemos muitas das válvulas, né, biosanitárias para as empresas que produzem vacina. O Butantan, Tracy, me ajuda aqui. Sim, na verdade, o projeto do Butantan, a produção da Butanvac, a gente esteve bem envolvido desde o início do projeto, quando eles estavam fazendo as especificações, então a GMU foi consultada. A Alemanha, inclusive, desenhou o projeto, fez as válvulas, mas elas foram montadas aqui no Brasil. Então, elas foram produzidas na Alemanha, mas a parte de solda, montagem, polimento foi feito aqui no Brasil. A nossa ajuda é bem pequena, né?
dentro do equipamento que eles têm para a produção de válvula, são blocos de válvulas que ajudam no desenvolvimento da água pura, porque quando a gente fala em indústria farmacêutica, a gente precisa de uma água pura que não tenha nada de contaminação. Então, o grupo de válvulas que a AGMI desenvolveu é justamente para que o produto final não tenha micro-organismos ou contaminação zero, né? Então, a ajuda da AGMI foi nesse sentido para o Butantan. Perfeito, perfeito, obrigado. Teve estudos também que nós fizemos uma cooperação no desenvolvimento de válvulas para universidades, para aqueles respiradores também que precisou muito aí no início da pandemia, né, naqueles picos de pandemia aí, precisou muito de respiradores e teve muitos desenvolvimentos aí por universidades, e a AGMI auxiliou muito nesses desenvolvimentos também, de válvulas para respiradores. Perfeito. Muito bem. Eu vou ler agora uma pergunta do Carlos Polakovski. Obrigado, Carlos, pelo envio da pergunta. É a seguinte: qual é o principal fator de sucesso nos questionários da EcoVadis? Algum fato, código político em especial? Não tem. Na verdade, foi uma questão voluntária, assim, que a gente achou interessante, né? E entrou nessa, mergulhou nessa voluntariamente para ver em que pé que nós estamos, em que nível nós estamos, para a gente poder ver o quanto que nós podemos crescer ainda baseado nessa referência aí, né? Então, nós pegamos o TFS como uma referência para nos avaliar. Muito bem. Carlos, se você sentir que a tua pergunta é respondida, manifeste-se, por favor. Se quiser continuar perguntando, também o espaço está aberto. Vou dar continuidade às perguntas que a Cris propôs, e agora ela tem a ver com o metano. Ela pergunta o seguinte: qual a possibilidade de se utilizar o metano gerado na produção de energia e reutilização desta energia na planta da AGMI? Só um pouquinho, eu estava vendo a pergunta aqui do Carlos anterior, e só falando um pouquinho sobre o fator de sucesso, né? Na verdade, assim, não existe um fator de sucesso, Carlos. Existe a avaliação, o fator de sucesso é o pós-avaliação. O que você vai fazer para melhorar os pontos em quais são colocados? Eles avaliam muito a questão de gestão, tá? Indicadores, políticas, trabalhistas, políticas ambientais, indicadores, como que você faz a gestão ambiental, como que você mede, né, tudo que você coloca na sua política, tá? Então, desculpa o corte. Augusto, pode repetir novamente aí, ó. Desculpa, eu estou um pouco nervoso aqui, tá? Não, fica tranquilo. O espaço é teu, fica bem à vontade. Então, oi? Vamos lá, a pergunta foi a seguinte: qual a possibilidade de se utilizar o metano gerado na produção de energia e reutilização dessa energia na planta da AGMI? Reutilização do metano. Como você tem um plano de ação ali, como a Érica explicou no plano de ação? Não, né? No caso do metano, a gente trabalha na questão da redução, né? Nós estamos implementando manutenções preventivas, preditivas para redução do consumo do metano, não a reutilização desse gás aí, no caso. Ok. Muito bem. A próxima pergunta é: por que a AGMI entende ser necessário se reduzir a pegada de carbono? A pegada de carbono, ela, além, obviamente, de ser uma questão de marketing, né, isso é muito bom para a empresa, a gente saber o quanto que a gente
quanto que a gente está poluindo, né, e ter como marketing isso, né, isso faz parte também de uma diretriz e política da nossa matriz, é uma política ambiental corporativa. Muito bem, muito bem. Uma pergunta ligada ao tema também é quais as vantagens da GMU em uma produção mais ecoamigável? Acredito que a resposta, né, já esteja ligada a isso que você disse. Exatamente, É. Como eu falei, está muito ligado na questão de marketing, obviamente, ganhos financeiros a longo prazo, tá? E o mais importante, né, que é a conscientização dos colaboradores, né, que isso é legal, que eles podem levar isso também para a família, para os filhos, e isso vai de geração em geração, isso é o mais importante de tudo. Uhum. Só Bem, complementando essa parte que o Fábio comentou, e é justamente isso, porque a campanha do etanol, que a gente começou a utilizar etanol na frota, ela também, os colaboradores acabaram trocando, alguns deles, a gasolina por etanol, então ela foi um reflexo de conscientização para os colaboradores também. uhum. Legal. Mais uma pergunta da Cris. Por ser a GMU de origem alemã, vocês poderiam trazer futuramente informações de quais incentivos tributários e governamentais existem na matriz alemã e que pudessem ser espelho no Brasil? Essa pergunta, infelizmente, eu não vou ter a resposta nesse momento, mas eu vou buscar a resposta, Cris, e te informo Sim. assim que eu tiver. Com certeza, eu agradeço. Obrigado. Muito Obrigado. bem. E a última pergunta, acredito eu, da Cris também, diz respeito à logística reversa. Ela gostaria de saber se a GMI possui a necessidade de fazer parte de algum plano de logística reversa. Com relação às embalagens pós-consumo, né? Porque, então, muito provavelmente agora a gente tem uma nova resolução aqui no Paraná, que toda renovação de licença ou solicitação de licença ambiental de operação, a empresa tem que determinar se faz parte de um plano de logística reversa ou não, né? E não sei se vocês já sentiram essa necessidade ou já fazem parte, né? Inclusive, nós acabamos de renovar, recebemos recentemente a renovação da nossa licença, mas ainda não existe essa exigência de logística reversa em relação por exemplo, às embalagens de uso dos nossos produtos. Mas isso com certeza está sendo pensado aí para futuramente aí, de repente a gente colocar em nossos produtos. Não é uma prática ainda para nós ainda, mas com certeza isso vai estar nos nossos planos. É interessante se pensar nesse sentido por questões de uma economia circular, né? Não é somente de uma economia linear. Então bacana bacana, é importante e necessário, né? A gente pensar nesse sentido, porque são embalagens que circulam por todo o Brasil e com a marca GMI, né? Então acho bem interessante isso. Muito Sem bacana dúvida nenhuma. manterem Sem essa dúvida situação nenhuma. no radar, né? Fico feliz. Com certeza. Agradeço a pergunta, muito boa a pergunta. Muito bem. Da parte do público... Peço desculpa pela minha curiosidade, mas desde 2004 eu coordeno o GIEMA, então a minha curiosidade é grande. Tá certo, imagina. Bom, da parte do público, né, não surgiram novas perguntas. Eu gostaria de saber apenas se a Erika gostaria de fazer as considerações finais, tem alguma coisa a complementar? Ou o próprio Fábio também, que foi quem respondeu a maioria das perguntas. Até essa pergunta eu vou fazer para a Erika, né? Eu tenho a resposta, mas eu acho que é bem interessante. Algumas pessoas têm esse interesse a respeito de neutralização de carbono. Como é que funciona, se isso é possível, né, fazer através do inventário que foi realizado, por exemplo. A neutralização, na verdade, a gente compensa nessas emissões. Então,
geralmente as empresas tentam reduzir ao máximo, né, o que podem e ir compensando a diferença, né, o que ainda sobra de emissões, e com base no inventário, sim, é possível compensar essas emissões que foram quantificadas, né, no inventário. Você tem a quantidade de emissões, e aí você pode procurar projetos que tenham relação, né, com a sua atividade, ou com o que a empresa valoriza, né, e buscar esses projetos para compensar suas emissões, né. Alguém evitou essas emissões e você compensa do que você emitiu, né. Então, seria isso. Mas o inventário, sim, com os dados do inventário você consegue fazer essa compensação, né? Buscar a compensação. Ok, obrigado, Érica. Inclusive, Tudo bem. a nossa matriz na Alemanha já é de costume deles fazer esse inventário, né, e fazer a neutralização também da emissão dessa pegada, no caso, de carbono. E nós estamos correndo atrás disso também. Ótimo. Excelente. Tracy, gostaria de fazer alguma consideração final? Da minha parte, não, só agradecer novamente o convite da Câmara e nos colocar à disposição, né? Caso alguém tenha alguma dúvida, queira enviar alguma coisa para nós, estamos disponíveis. Perfeito, nesse sentido, como você mesma disse, né, os contatos foram compartilhados, então para aquelas pessoas que quiserem fazer perguntas posteriormente, né, escrevam os e-mails que a Tracy, a Erika e o Fábio terão o prazer de responder. Cris, quer fazer alguma consideração final? Eu gostaria de agradecer, obviamente, a toda a equipe, a GMI Brasil, né? Agradecer você, Augusto, a Marcela, que sempre nos dando apoio. E só finalizar com um aviso paroquial, que é o nosso próximo evento, dia 15 de dezembro. A gente vai falar dos reflexos e benefícios da biodiversidade. É o nosso 14º, será o nosso 14º e último encontro do GIEMA de 2021. Aí voltamos em 2022. Tá bom? Então, pessoal, Fábio, Érica, Tracy, Gemi, Augusto, Marcelo, muito obrigado pela participação e, obviamente, a todos que estão aqui nos assistindo, aos nossos patrocinadores Masters e os apoiadores e os patrocinadores do GIEMA. Agora é com você, Augusto. Obrigado. Excelente, Cris. Obrigado a você. Em complemento ao que você disse, né, 14º evento do ano, esperamos, sinceramente, que em 2022 esses eventos sejam presenciais, né? Retomando aquela tradição da Câmara em reunir os grupos de trabalho, a troca de ideias, né? E o contato pessoal, que é insubstituível. Então, mais uma vez, muito obrigado, Fábio, muito obrigado, Eric, muito obrigado, Tracy, pela gentileza, por terem aceito o convite, né, e terem feito esta apresentação tão útil, né, em dias em que se discute tanto, né, a questão climática e também os fatores de governança e os fatores sociais. Mais uma vez, então, o nosso agradecimento aos patrocinadores Masters da AHK Paraná em 2021, Anderson Balão Advocacia, Robert Bosch, o Grupo Servopa, e aos patrocinadores do GIEMA SG, que são Grupo Elis, GMI, Harbauer do Brasil, Lix Atones, Piazzetta e Roadmax Ambiental, e um agradecimento também à apoiadora do evento de hoje, EPB Brasil. Um grande abraço a todos, continuem se cuidando, fiquem bem e até uma próxima oportunidade. Até mais. Até mais. Obrigado, Augusto. Obrigado, Cris. Obrigado, Marcela. Obrigado a todos aí. Obrigado a todos vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.